reflexão de hoje é sobre o aumento tecnológico, as melhorias que tivemos e comparando com a saúde que temos hoje em dia, que temos uma baixa qualidade de saúde. Se nós olharmos para trás, quando o Brasil foi descoberto em 1500, a expectativa de vida era de 40 anos. Isso continuou assim até por volta de 1900, onde depois houve um aumento muito grande na expectativa de vida e hoje a expectativa é de 75 anos no nosso país, no Brasil. Mas, doutora, por que isso melhorou? Por que nós estamos vivendo mais? Nós estamos vivendo mais por quê? Por causa do advento do saneamento básico, as vacinas, o antibiótico que foi descoberto. Com isso, reduziu-se a mortalidade infantil, que era extremamente alta. O advento de UTIs, que são as unidades de terapia intensiva, que hoje os pacientes gravemente enfermos vão para essas unidades e muitas vezes conseguem se recuperar e melhorar a sua saúde. E do que estamos morrendo? Nós morremos hoje as principais patologias, doenças cardiovasculares, então doenças que envolvem aterosclerose, infarto, coração, né, e vasos, câncer, doenças respiratórias e diabetes. Por que essas doenças acontecem, né? Por que elas matam? Se nós olharmos também para trás, nós vamos ver que o homem vivia de escassez de alimentos. Ele não tinha alimento em abundância. Ele tinha que caçar, ele tinha que ir fazer o seu alimento, produzir, cultivar. Isso na história mais recente, porque antigamente, na época do Homo sapiens, 70 mil anos, 200 mil anos atrás, isso ainda era, eles nem tinham descoberto a agricultura ainda. Então, falando mais recentemente, o homem produzia o seu alimento, não era a fartura, ele comia com moderação. O açúcar, não existiam alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados como vemos hoje. As farinhas, os farináceos, né? A pessoa produzia o seu alimento na fazenda, produzia ali o trigo e fazia aquele alimento. O trigo chegou no Brasil por volta de anos 60, essa produção em massa, né? Começou a partir daí. Então, se nós pensarmos, nós não fomos feitos para comer o tempo todo. Mas a indústria fala que nós temos que comer de 3 em 3 horas, os médicos falam que temos que comer de 3 em 3 horas, que nós que precisamos para o nosso estômago. Isso já caiu por terra. Nós não precisamos. Nós temos que comer o necessário. Mas hoje, todas as comemorações envolvem comida, qualquer evento envolve comida, tudo gira em torno da comida. E geralmente é uma comida que não tem valor nutricional. É um alimento do tipo refrigerante, é um alimento muito industrializado. Se nós mudarmos os nossos hábitos, se nós começarmos a fazer mais exercício, irmos a pé aonde nós precisamos ir, se nós, ao invés de pegarmos o elevador, subirmos as escadas, irmos para o trabalho, né, de bicicleta ou caminhando, só aí nós já conseguimos gastar mais calorias. E se nós comermos melhor e deixarmos esses alimentos, essas gostosuras, né, que eu também gosto, mas em 7 dias nós deixarmos para 2 dias, uma quantidade pequena, moderada, não vai ter um abalo grande na nossa saúde. Mas o que eu vejo na minha prática é que tem crianças, pacientes que compram Coca-Cola, que é açúcar puro, e tomam todos os dias. Não há saúde que aguente um alimento que não é alimento todos os dias no nosso organismo. O excesso de açúcar. Então, nós precisamos pensar e sermos os protagonistas da nossa história. O médico, ele tem que deixar de ser aquele paternalista que ele que manda, porque hoje o paciente, ele procura informação. Ele vai atrás, ele vai no Instagram, ele vai no Facebook, ele vai no Google, mas você tem que saber procurar a informação correta.
Muitas vezes o paciente já chega com o seu diagnóstico para o médico. O médico hoje tem se tornado um facilitador. Então, nós precisamos orientar esse paciente e ele ser o protagonista, ele começar a ter as mudanças na sua vida necessárias para ter saúde. Senão, os filhos morrerão antes dos pais. E nós não podemos permitir isso. Hoje, nós temos aplicativos, o nosso relógio pode monitorizar se eu estou caminhando o tanto adequado. O ideal é caminhar mais de 6.000 passos por dia, isso reduz risco cardiovascular. Nós podemos ter sensores que medem a nossa glicose para vermos aquele alimento que faz uma hiperglicemia. Porque todas essas doenças que nós falamos que mais matam estão envolvidas na obesidade, que é uma doença hoje plurimetabólica. Ela envolve os riscos cardiovasculares, envolve risco de câncer, o diabetes devido à resistência à insulina, então tudo está em um único problema. Nós temos que repensar sobre isso. Repensar o excesso de ganho da indústria alimentícia, a indústria farmacêutica. Por que tantas farmácias? Por que tanto consumo de remédio? O governo tem que fazer as leis e tem que auxiliar a população para nós conseguirmos fazer mais as coisas a pé, para termos segurança, andarmos de bicicleta numa ciclovia com segurança, termos feiras, termos mercados por perto dos ambientes onde há a urbanização para conseguirmos fazer as coisas a pé. Então precisamos do governo nesse sentido, precisamos de leis e precisamos mudar nossos hábitos. Sim, precisamos. Então, essa é a reflexão de hoje para quem busca melhorar a sua saúde, porque nós temos visto que, apesar de tanto avanço tecnológico, nós estamos caindo em saúde e morrendo por doenças que nós estamos provocando. É isso que precisamos repensar. E vocês estão notando que no meu Instagram, com a minha fala, eu não estou aqui para tratar só de alergia. Eu tenho uma visão mais ampla e estou tentando trazer isso para vocês, para nós fazermos uma medicina diferente, para nós sermos o protagonista da sua história. O conhecimento que eu tenho, eu não quero deixar para mim, eu quero compartilhar. E aquilo que eu tenho estudado, que eu tenho visto, que eu tenho aprendido, eu vou compartilhar com vocês. Porque se a maioria melhora, nós vamos contaminando com boas ações aqueles que estão ao nosso lado. Nós vamos tendo mais prazer, mais saúde, mais vontade, até nosso trabalho, tudo fica melhor. A nossa questão emocional, quando nós estamos inflamados, não estamos bem, nós não dormimos, sentimos indisposição, mal-estar, fadiga, é remédio aqui, remédio ali. A maioria dos medicamentos que nós temos hoje é só para tampar o sol com a peneira. Ah, você tem uma hipertensão? Toma o remédio da pressão, ela baixa. Qual é a causa dessa hipertensão? Por quê? O que está acontecendo? O que precisa ser mudado? Então, a visão minha como alergista me fez buscar as causas dos problemas. E isso hoje me dá uma visão também que em tudo a gente tem que buscar a causa. E não só usar o remédio como se fosse um remédio que apagasse o fogo, mas a causa do fogo está ali e ele vai voltar. Pensemos nisso. Um abraço.